E aí, gente, saindo aqui dessa questão toda, mostrando pra vocês o fiasco que foi ontem, tem algumas coisas interessantes. Entrando agora aqui na parte interessante, a parte mais séria. Vejam só. Romulus Maia é um cara que eu sempre sigo, dou uma olhada no que ele fala, vez ou outra. Ele é um cara de esquerda, esquerda mesmo, mas, por exemplo, as coisas que a gente já falou sobre Banestado, muita coisa eu consegui através do Romulus. Ele comenta sobre isso. É um cara de esquerda que tem assim, uma visão um pouco mais ampla do que a maioria dos outros. Não que ele seja um apoiador do governo nem nada. E é por isso que eu acho interessante. Por quê? Ele trouxe algumas imagens lá do dia de ontem, e aqui você pode começar a ver qual é a percepção de alguns grupos, talvez da velha esquerda brasileira. Ele diz o seguinte, ó: Globo, que deu destaque para atos de hoje, veja a capa, relata e dá spin para suposta baixa adesão na análise, com autoestimativa de 700 mil participantes pelos próprios organizadores para todo o Brasil. Parece ser incontroverso que faltou gente. O que é que explica? Esse pessoal debochou de nós no 7 de setembro do Bolsonaro, hein? Ele escreve, tá meio confuso o português, mas tá falando o seguinte, cara, a Globo aí dando destaque, falando, ó, tava marcado aí para 700 mil pessoas, quer dizer, as pessoas, né, os organizadores contabilizaram 700 mil pessoas, a Folha de São Paulo diz que é no Brasil e no exterior. Eu quero saber em que país que teve manifestação do Lula, mas tudo bem. 700 mil pessoas e tudo mais. E aí vejam só, a Globo ontem fez uma análise da Natuza Neri, eu grifei aqui de amarelo, ó. Rejeição a Bolsonaro é muito maior do que se vê. A rejeição é maior do que a gente vê. E aí ele traz uma postagem de um rapaz lá do Ederson Schmidt, ele responde ao Edson, que é o seguinte, ó: o objetivo deles é deixar a militância presa em 2022, o ano mágico da virada. E o Romulus responde o seguinte, ó: Ederson, daqui a pouco vem análise de que a maioria silenciosa gosta de falar só na maquininha, a maquininha do Barroso. Não, olha só, não é que Bolsonaro, sabe, ele tem muitos votos, ele tem muitos apoiadores. Não, Bolsonaro tem uma rejeição absurda. Mesmo que ontem não foi ninguém, é porque os apoiadores do Lula são a maioria silenciosa. Eles só vão aparecer no dia das eleições. A gente viu lá nos Estados Unidos exatamente isso. Na época lá dos rallies, né? Dos rallies, que são basicamente, como pode falar, né? As manifestações, falar assim, não seria isso, né? Assim, os comícios, melhor palavra, do Trump, lotados. Já do lado do Joe, né? Quase ninguém. Quem foi que ganhou as eleições? E a Natuza Neri diz: rejeição do presidente Bolsonaro no eleitorado, na sociedade, é muito maior do que se vê em imagens de atos contrários a ele. A Rede Globo já está tratando de criar a narrativa, né, da maioria silenciosa que apoia o Lula. Aí você vê aqui também, ó: disputa em 2022 dificulta adesão maior aos atos. Leia a análise de Gerson Camarote. Essa daqui é mais interessante por outra situação. A Globo já está começando a criar aquela narrativa que, cara, não existe terceira via. Não existe terceira via. Porque é exatamente por existir uma tentativa de criar terceira via é que tem uma dificuldade de adesão. Tá tendo muita briga. Falta só um ano para as eleições de 2022. O que tem, meu amigo, é o Lula. Tem o Lula, aceite o Lula, seja feliz. O Lula é o candidato da Rede Globo. Esquece terceira via. Não existe terceira via. E o Romulus ainda traz aqui uma coisa que eu já falei para vocês, que é a terceira via. Para que serve a terceira via? Ele trouxe uma postagem aqui também do Wendel e fala o seguinte, ó: inédito na história política de São Paulo. O UFC, no final do ato em São Paulo, marca o ponto alto. Porradeiro entre PT versus PDT. De forma repaginada, a porrada entre os dois partidos nos anos de 80 e 90 volta com força. O pau lombrou de vez entre as duas forças políticas. Antes era no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, agora é em São Paulo. Agradeço ao meu irmão Antônio de Queiroz pelo vídeo. E o Romulus Maia fala o seguinte, ó: inacreditável. Registro em vídeo disponível no perfil do Wendel Pinheiro no Facebook. Ele deixa o link. Pergunta: e quando esse pessoal de
se der conta de que os seus respectivos de cima disputam tão somente o posto do MDB da nova ditadura. Ele é um cara de esquerda. Eu venho percebendo que ele também está insatisfeito com o PT, o que eu acho interessante. Mas o ponto-chave é o seguinte: a terceira via está disputando ser o MDB do novo governo petista. Tá aí o Kassab, tá aí o Ciro Gomes, tá aí vendo quem é que vai ser o cara que vai ter mais força para chegar lá no, sei lá, no primeiro turno, conseguir, sei lá, 5, 7%, falar, ó, vem aqui, me ajuda, ou então pelo menos aparecer nas pesquisas para já mirar a vice-presidência na chapa do PT, na chapa do Lula, na hora de dividir, né, para conseguir um ministério, uma coisa ou outra. É só isso. Não existe terceira via. O que existe é uma disputa interna para ver quem será o braço direito do Lula em 2022. Esse é o resultado final. E vem mostrando que Ciro Gomes tem uma certa rejeição, né, entre os petistas. O pessoal parece que não perdoou ele pelo que ele fez em 2018. Você vê isso aqui também, ó, bem interessante. O comentário do Wagner Tomazoni. Ele é um cara de direita, mas ele não é bolsonarista. Ele compartilha a foto da Gleisi Hoffmann e ele fala o seguinte: eu me deixei levar pelas pesquisas em dado momento, ainda que tivesse muitas dúvidas sobre elas. E considerei que o voto da terceira via, que sem o voto da terceira via, Bolsonaro não teria muita chance contra Lula, presumindo a vitória do petista. Hoje eu acho que eu estava estupidamente equivocado. Não tem terceira via. O que tem é o Lula e Bolsonaro. E só ele percebeu isso daí. E mais pessoas estão percebendo. Esse rapaz aí, inclusive, ele tem canal no YouTube. O canal dele já tem quase 1 milhão de inscritos. Ele não fala de política partidária, do dia a dia que a gente comenta aqui no vídeo. Ele fala questões mais ligadas à cultura, entretenimento, lacração e tudo mais. Olha o tipo de pessoa que está acordando para o cenário. E essa foto aqui da Gleisi, quero só destacar uma coisa interessante, né? Que o Diego Garcia fala o seguinte: eu tô enxergando direito ou tem mesmo um ônibus verde cortado pelo meio na foto postada pela Gleisi? Uma manipulação. Você vê aqui, ó. Temos um caminhão um ônibus com apenas uma roda. Aqui nessa região só tem uma roda. Uma. É algo meio errado aqui, né? Na foto aqui do Rio de Janeiro. Ainda assim, não tem quase ninguém. Tudo bem. O Eduardo Matos de Alencar levanta outra bola. Quem lembra dos posts dizendo que as ruas seriam tomadas pelo fora Bolsonaro quando a imunização estivesse mais avançada? É muita apagação de mico dessa turma, demais mesmo. E isso que a gente está vendo. As manifestações de ontem vêm para solidificar que não existem analistas políticos mais na mídia. O que é que existe hoje é uma grande criação de narrativa. Eu não acho que dá para desprezar tudo que a mídia publica. Tem muita coisa que você consegue entender o que, é que eles estão planejando e tramando. Mas, cara, não tem. Tentaram até falar, pela primeira vez, os imunizados vão vir para as ruas. Das últimas análises que eu vi sair na imprensa, sobre inclusive esse tema aí, quem mais chegou perto de acertar o cenário foi até o Eduardo Cunha, que falou, cara, o tempo vai passar, o que vai acontecer é o seguinte: as narrativas que não comprou imunizante, ninguém vai lembrar mais, tá todo mundo assim, cara, tô nem aí, o brasileiro tem a memória, sabe, curta, ninguém vai falar, ai, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro, o tempo vai passar, e aí vai começar a se discutir, cara, valeu a pena, essa é boa, essa não é boa. Qual foi a matéria que eu trouxe para vocês ontem do Globo? Pessoas que tomaram de marcas diferentes não estão conseguindo o passaporte internacional para poder viajar para outros países. E aí? Olha, isso é culpa de Bolsonaro? Não é mais a falta. Está mudando agora para essas questões. Então, até 2022, a tendência é que, se o governo tocar a bola certo no âmbito da economia, e a oposição sabe disso, Bolsonaro chega, meu amigo, não é que ele chega imbatível, ele vai chegar sim atropelando, elegendo muitos dos governadores, senadores e deputados que ele esteja apoiando. Agora sim, a economia tem que voltar a pegar tração, porque as narrativas que estão sendo criadas contra o governo e foram criadas ao longo de 2021 cairão por terra. Ninguém mais vai lembrar nem se importar. Então, aí tem imunizante, o pessoal só quer voltar a trabalhar, dinheiro no bolso, comprar um carro novo, dar um passeio. Vida que segue.